Dando início à sessão ordinária do dia 5 de julho, saúdo meus colegas da mesa diretora, demais vereadores, servidores desta Casa Legislativa, comunidade que está aqui presente, comunidade que nos acompanha através das redes sociais, e solicito à secretária que faça a chamada dos vereadores. Ayrton José Scheffel, Altair Schenkel, Arilúcia Ertol Simon, Diogo Tomás Lach, Presente. Júlio César Bon, presente. Luan Augusto Kempf, presente. Luiz Eduardo Ritter, presente. Norberto Scheuco, presente. Tatiana Luiza Sossemer Eckstein, presente. Havendo um número regimental, invocando a proteção de Deus e em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos, dou por aberta a presente sessão ordinária, solicitando que a secretária faça a leitura de um trecho da Bíblia. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo. Em virtude do tamanho da ata, dispenso a sua leitura e, tendo todos os vereadores acesso ao seu teor, coloque em discussão a ata de número 012 de 2021, referente à sessão ordinária realizada no dia 21 de maio de 2021. Em discussão a ata. Coloque em votação a presente ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Vereadores contrários, manifestem-se. Fica aprovada por unanimidade. Solicito que a secretária faça a leitura das correspondências recebidas. A sua senhoria, o senhor Diogo Tomás Lach, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa dos Três Cantos. Prezado senhor, comunico-lhe o arquivamento do inquérito civil número 1-29004-663 de 2020-72, promoção anexa, podendo-se assim entender, apresentar razões escritas contrárias a tal decisão, até que seja homologada a promoção de arquivamento, as quais serão analisadas pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Atenciosamente, Luciane Goulart de Oliveira, Procuradora da República. Também temos a correspondência do Ministério Público Federal, 5ª Câmara da Coordenação e Revisão Combate à Corrupção, que, em sessão realizada em 24 de maio de 2021, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento. Nesse momento, passamos agora ao pequeno expediente, onde nós temos 3 vereadores inscritos para fazer uso da tribuna, com o tempo regimental de 5 minutos para fazer uso da palavra. Primeira vereadora inscrita, Tatiana Eckstein. Primeiramente, queria cumprimentar o senhor Diogo e, em nome dele cumprimentar todos os colegas vereadores, cumprimentar a comunidade que aqui se faz presente e a comunidade que nos assiste de casa. Quero, nesse momento, parabenizar a equipe das obras pelo bom desempenho realizado no interior na manutenção das estradas. Sendo assim, gostaria de pedir para a comunidade que a mesma tenha uma cautela especial na velocidade em que andam no interior, para preservar vidas.
Acompanhando os últimos dias a Secretaria da Educação, essa semana teve, então, a possibilidade, foi levantada a possibilidade das escolas municipais estarem oferecendo novamente o almoço, pois é de suma importância as mães que precisam trabalhar, os pais que precisam trabalhar e essas crianças estarem nas escolas. Encerrando, então, me coloco à disposição de toda a comunidade. Segunda vereadora inscrita, vereadora Arilúcia. Boa noite. Boa noite, então quero cumprimentar o presidente da Câmara, Diogo, em seu nome os demais colegas vereadores, a imprensa que se faz presente, a comunidade que está nos assistindo, quero cumprimentar o prefeito Sérgio, os secretários, o Regis e o Roque, que fazem presente, e a comunidade que está nos assistindo. Eu quero falar hoje, de início, a respeito da nossa vacina, tá? A vacinação que está em andamento. Então, amanhã, no dia 6, seguem as vacinas da Covid, né, a partir de pessoas com 40 anos mais, que vão ter a oportunidade de fazer a primeira dose, e as pessoas também que estão agendadas, então, para a segunda dose, que vai acontecer amanhã. Tá, e já vou me adiantando que para quinta-feira, Lagoa também vai vacinar pessoas de 36 anos a mais. Então, quer dizer assim que é um dia após o outro, mas a gente está alcançando o nosso objetivo, que é imunizar a nossa população. Tá? E outra coisa assim, considerando o total da população de 1.607 habitantes, né, desconsiderando as crianças e os jovens. Então, hoje, a vacina do Covid, a primeira dose, a gente tem 61% de pessoas vacinadas. Com a segunda dose, 32%. Tá? E falando um pouquinho também da vacina da gripe, H1N1, 71% da população imunizada. Tá? Então, a gente quero reforçar também para as pessoas que estão fazendo a vacina do Covid, prestar atenção nesse intervalo de 15 dias, quem já fez a sua segunda dose, né, para fazer a vacina da gripe. A gente tem essas doses da H1N1 ali disponíveis, então, assim, reforçar para que a população também se imunize contra H1N1. E sobre também, acho que até num jornal, se eu não me engano, a mídia estava falando sobre algumas vacinas vencidas, que teve um lote de vacina. E daí Lagoa dos Três Cantos estava junto. Dizer assim, pessoal, que a gente fez essa vacina com esse lote. Se eu não me engano, ela vencia no dia 31 de maio, mas que nós vacinamos a comunidade antes. Porque a gente nunca tem estoque de vacina, não fica estoque em geladeira. Chega a vacina na sexta, às vezes sempre de tardinha, então na próxima semana já se avisam, então a gente consegue vacinar as pessoas. Então fiquem tranquilos que não foi aplicada nenhuma dose vencida, né, referente à vacina do Covid. E qualquer coisa a gente está à disposição na Secretaria da Saúde. Nos colocamos à disposição para sanar qualquer dúvida, né, a gente está de portas abertas. Quero falar também sobre ali no loteamento, no pé de cedro, né, sobre agora que o pessoal está trabalhando ali, colocando os tubos, tem que terminar de colocar, e que estão sendo realizadas, então, assim, essa infraestrutura. Então, dizer assim para as pessoas terem um pouco, assim, além da atenção, né, terem um pouco de paciência, porque eventualmente vai ter algum constrangimento ali no caso dessas obras, né, até elas serem realizadas. Então, assim, a gente pode ocorrer, apesar das chuvas, tudo que a gente, né, que está previsto também. Então, o trabalho está andando, vai andar,
se demorar um pouco mais, a gente pede paciência, né? Porque aonde tem obra, tem alguma intercorrência ou outra. Quero, como a minha colega disse, a Tati também, a Secretaria de Obras, né, que a gente sabe que o pessoal está se desdobrando para, né, até então que o maquinário, a gente sabe que está ali no loteamento também, que tem um pouco de paciência, que assim que conseguir liberar, então, né, as máquinas também vão estar fazendo o seu serviço. E hoje está reduzido também ali no parque de máquinas, a gente sabe que tem máquinas também que estão, né, com problemas e precisam de manutenção, mas assim, falar para a comunidade que nós, vereadores, estamos disponíveis, como o secretário sempre diz, tanto na educação, na saúde, né, na administração, agricultura, que também o prefeito Sérgio está dando um olhar especial para a agricultura, né, o ROC ali nas obras, e cheguem até nós, porque nós somos essa ponte de ligação entre a comunidade, né, e a administração. Tá, então podem contar com nós sobre qualquer eventualidade e qualquer dúvida. O meu muito obrigado. Nesse momento, eu passo a presidência à vereadora Arilúcia, para que eu possa fazer uso da tribuna pelos 5 minutos. Assumindo os trabalhos, então, o Diogo vai fazer parte e vai falar na tribuna. Boa noite a todos. Como é bom ver essa casa com uma cara nova, com vários amigos que aqui se fazem presente. Hoje é um dia muito especial para mim, como vereador, para minha família, para a família do prefeito. E é bom a gente estar nos momentos especiais com pessoas importantes, com pessoas que nos fazem bem. Quero agradecer muito a presença de vocês todos que estão aqui, agradecer a presença de vocês que nos acompanham através das redes sociais, do Facebook. É uma gratificação muito, muito boa para nós, vereadores, poder estar transmitindo isso e passar as informações de forma verdadeira para vocês. Quero fazer uso na tribuna para falar de alguns assuntos. Nós tivemos uma reunião agora no dia 30, aqui na Câmara de Vereadores, uma reunião com o pessoal da RGE, e na oportunidade, juntamente com a consultora a Eliana Bortolom, eu pude apresentar para ela algumas demandas que nós estamos tendo aqui na nossa cidade, nas ruas Pastor Florhaus, Pedro Schenkel e Arlindo Becker. A gente já postou, inclusive, o material eu postei ele na minha página particular do Facebook para passar essa informação para a comunidade de que a gente solicitou junto à RGE uma inspeção na rede que trafega nessas ruas, em virtude de algumas interrupções que venham acontecendo. Então, o prazo de 30 dias para a RGE nos retornar, e caso aconteça alguma interrupção nesse período, seria muito importante que cada cidadão pudesse fazer esse contato com nós aqui na Câmara de Vereadores e até mesmo com a RGE para a gente poder estar monitorando esse trabalho deles. Uma outra situação muito importante que eu quero trazer é sobre a questão do Refis, que é o Programa de Recuperação de Créditos que a gente aprovou aqui nesta casa. O projeto ele já está em andamento na Prefeitura, ali no setor de tributos. Ele tem um prazo para adesão, que finaliza no dia 30 de novembro, e uma grande oportunidade para todos os contribuintes que estão com alguma pendência com o município. Uma grande oportunidade para essas pessoas poderem se regularizar juntamente ao município com até 100% de desconto nos juros. Então é uma grande oportunidade, é a primeira vez que esse programa acontece aqui em Lagoa dos Três Cantos, e eu faço questão de ressaltar isso aqui na tribuna para que as pessoas realmente não percam esse prazo. Complementando um pouco o que a colega Arilúcia falou
em relação à questão da Secretaria de Obras. O secretário Roque, sempre presente aqui na Câmara de Vereadores, é uma satisfação, nosso vereador também, inclusive. Eu gostaria de dizer para a comunidade em geral que existem algumas prioridades do município nesse instante, nesse momento. E uma delas hoje, sem dúvida nenhuma, é a realização da obra de drenagem do loteamento Pé de Cedro, a qual deve receber a pavimentação asfáltica nas próximas semanas, mas para isso a gente precisa realmente realizar todo esse trabalho ali da drenagem, de deixar toda a base pronta e preparada. Então, pedir a colaboração das pessoas que estão com serviços demandados, para que tenham um pouquinho de paciência. A situação das máquinas, vocês todos sabem que não é a melhor que o município já teve. Então, que a gente possa realmente ter essa paciência e que também as pessoas que residem ali no loteamento tenham também essa paciência, porque a gente sabe que obra geralmente dá algum transtorno, mas com certeza essa obra é para realmente melhorar a qualidade de vida de todos nós aqui de Lagoa dos Três Cantos. Vou encerrar também agradecendo que no dia 3 de julho nós tivemos o Dia Internacional do Cooperativismo. Quero aqui agradecer as cooperativas que investem em Lagoa dos Três Cantos. Nós temos 4 cooperativas, Sicredi, Coprel, Cotrijal, Cotrisoja. E hoje são números expressivos e para nós, em Lagoa dos Três Cantos, é muito bom contar com o apoio de vocês. Muito obrigado. Dando início à ordem do dia, comunico que foi protocolado o projeto de lei número 031 de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA do município de Lagoa dos Três Cantos para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências, e que já foi solicitado vista pela presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereadora senhora Arilúcia Hertal Simon, que deve ser apreciado, então, numa próxima sessão, possivelmente agosto. Solicito que a secretária faça a leitura da ementa do projeto de lei número 032/2021. Projeto de lei número 32 de 2021, de 1º de julho de 2021. Autoriza abrir crédito suplementar no valor de R$200 mil, utilizando o superávit financeiro do exercício anterior relativo ao recurso 1 livre e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei 032/2021. Em votação, vereadores que estiverem a favor permaneçam como estão. Vereadores contrários, manifestem-se. Fica aprovado por unanimidade. Passamos agora aos assuntos gerais. A palavra fica à disposição dos colegas vereadores para fazerem suas manifestações. Mais uma vez, boa noite a todos. Nesse momento, eu quero usar a palavra a respeito de um projeto que é o Digital Lagune. Tá? A qual o Ministério ele não tinha reconhecido esse projeto, essa prestação de contas desse projeto, que é o projeto Digital Lagune. Tá? E no meio disso, eles deram um prazo
para que o município fizesse a devolução ou apresentasse a defesa. Para que o município apresentasse a defesa. Tá? Então, foi instalada, na gestão do prefeito Sérgio Lache, né, o Ministério de Ciência e Tecnologia, por meio de um ofício solicitando a devolução de R$ 165.012,25. Ou, como eu já disse para vocês, que ele apresentasse a defesa, onde concedendo um prazo de 30 dias. Pois até então, o projeto da cidade digital não estava aprovado junto ao Ministério. O prefeito da época, da gestão passada, solicitou inicialmente uma prorrogação de prazo a fim de promover a justificativa solicitada. Transcorrido o prazo, sem apresentar nenhum documento ou sequer argumentos sobre os benefícios do vídeo monitoramento, optou por assumir os débitos e devolver parceladamente ao Ministério da Ciência e Tecnologia os valores aplicados pelo município com o vídeo monitoramento, que hoje dá em torno de R$ 5.000 mês, se eu não me engano, isso por 36 meses, ao qual hoje, então, o prefeito está tentando reverter isso tudo. Na ocasião, o prefeito anterior ele encaminhou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei 031 de 2019, de 11 de dezembro de 2019, solicitando uma autorização legislativa para parcelar o valor referente à suposta dívida perante o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, induzindo os vereadores a erro, pois em sua mensagem justificativa afirmava que o gestor Sérgio Lache havia desviado a finalidade do recurso público e que o município havia sido penalizado a devolver os valores, e o que são inverdades. Primeiramente, porque hoje está comprovado, que o prefeito Sérgio não incorreu em nenhum ato de improbidade administrativa e fez a correta aplicação do recurso conforme o projeto de implantação da cidade digital, obedecendo em todos os aspectos o termo de referência e, em segundo lugar, porque o município jamais foi penalizado. Não houve nenhuma espécie de tomada de contas, uma vez que foi o próprio prefeito quem optou por mera liberalidade devolver o recurso por meio de confissão de dívida. No dia 4 de maio de 2020, no ano eleitoral, então foi instaurada uma CPI junto a esta casa. Mas agora, a verdade prevalece e o inquérito civil instaurado no Ministério Público Federal resta definitivamente arquivado, pois não pairam dúvidas que o prefeito Sérgio Antônio Lache não cometeu nenhuma improbidade, tampouco o prefeito desviou a finalidade do projeto Digital Lagune. A verdade, então, prevaleceu. Era isso, senhor presidente. Muito bem. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Talvez alguém mais queira se manifestar. Acho que o momento é bem oportuno. Fica à disposição. Não havendo mais nenhum vereador a se manifestar, antes de fazer o encerramento, eu vou tomar a liberdade de fazer a minha manifestação. E vou lê-la, para ter cuidado, inclusive, com todas as palavras, para que fique muito claro, para que as pessoas possam entender o que aconteceu, né, aqui no município de Lagoa dos Três Cantos.
Quero trazer ao público, neste momento, um assunto que é muito aguardado por toda a nossa comunidade. Vou falar sobre a CPI instaurada na gestão passada, ano de 2020, gestão do colega vereador reeleito Júlio, onde acusaram o prefeito Sérgio Antônio Lage de uso indevido de verba pública e ato de improbidade administrativa. Não bastasse isso, ao invés do prefeito daquela administração, Dionísio Pedro Wagner, fazer a defesa da legalidade do projeto e da correta aplicação dos recursos, defendendo os interesses do município, optou em fazer uma devolução do recurso, por meio de um ofício encaminhado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, dizendo que houve desvio de recurso público, criando um fato político às vésperas da eleição. Meus colegas, vou iniciar minha fala traduzindo um dizer muito famoso que vem do latim, escrito pelo pensador Horácio. Abre aspas. Montanha que pariu um rato. Fecha aspas. O espetáculo foi, na verdade, uma montanha que pariu um rato. Essa expressão, ela é usada para situações anunciadas com grande destaque, mas que, na verdade, não atendem às expectativas e provocam uma decepção. Hoje, quero falar sobre a maior injustiça que já aconteceu nesta Câmara de Vereadores. E talvez esse seja o pronunciamento mais importante que eu possa vir a fazer durante esta gestão. Por isso, vou continuar lendo ele. Um verdadeiro circo armado contra uma das pessoas que mais fez e mais faz por este município, nosso prefeito Sérgio Lage. Quero me dirigir especialmente nesta minha fala à gestão passada, 2017 e 2020, ao ex-prefeito, à ex-vice-prefeita e aos ex-vereadores. Também aquelas pessoas que mandavam mensagens por celular para denigrir a imagem do nosso atual prefeito. Aqueles que, em troca de algum cargo de confiança, uma gratificação, optaram em fazer parte deste circo armado. No dia 4 de maio de 2020, Lagoa dos Três Cantos sofria com o início de uma injustiça. Dava-se início a uma comissão parlamentar de inquérito, a tão famosa CPI, orquestrada e montada por aquela administração em parceria com a maioria dos vereadores, com o interesse de manchar, destruir o nome de uma pessoa, de machucar uma família e, pior, mudar a face de uma história de trabalho, de honestidade e muita dedicação. Uma ação como nunca antes vista em nosso município, liderada por um presidente da CPI, o então vereador Ivair Laval, pré-candidato a vice-prefeito, tendo como relator o vereador Ayrton Scheffel, que era presidente do Partido Progressista, e como presidente da Câmara, o vereador Júlio, todos vereadores do Progressista. Todos com interesses claros, interesses particulares de manter aquele desgoverno por mais 4 anos. Eu não posso escrever a história de vocês, e nem de qualquer outra pessoa, mas eu posso contar a história de vocês. Cada um
tem o dever de escrever a sua própria história. Vocês optaram em escrever a história de vocês. Quando eu recebi a notícia do que estavam fazendo ao meu pai, eu pedi a Deus para que toda a minha família vivesse para ver o momento em que provaríamos a verdade sobre tudo o que falavam. E lembro, na última campanha eleitoral, quando algumas pessoas cheias de interesse procuravam denigrir a imagem e o nome da nossa família, e meu pai dizia: calma, com o tempo toda a verdade será apresentada. Sofremos muito. Meus pais, minha irmã, minha esposa, minha filha pequena e eu. E hoje eu estou aqui, perante amigos e toda a sociedade para mostrar o que vocês tentaram fazer. Um dia, todos nós acordaremos pela última vez. Um dia, todos nós não seremos mais vereadores, mas as nossas ideias e atitudes ecoarão no futuro da nossa sociedade. Uma pena que para alguns vereadores o que menos importa é o futuro do nosso município, e o que mais importa é o ego de um grupo de pessoas que, associadas a um partido político, preferem a qualquer custo se manter à frente do município para interpor seus interesses particulares, de forma a buscar alguns privilégios para si e para os, entre aspas, amigos do rei. Vocês foram os atores, os protagonistas de uma gestão sufocante da prosperidade. Teria eu motivos para as mais diversas reações sobre a calúnia, sobre a difamação que tentaram sobre meu pai e minha família. Mas cabe a mim honrar o sobrenome que carrego, sobrenome que aqui fica eternizado como um grande exemplo de trabalho, honestidade e dedicação ao nosso município. E cabe a mim, pai, agradecer por ser filho de um homem que dedicou e tanto ainda dedica do seu tempo e da sua vida para o bem das pessoas e da nossa comunidade. Que bom se todos vocês fossem assim. Que bom se vocês pudessem deixar a história para os seus filhos, como meu pai deixa para mim e para minha irmã. Eu tenho aqui comigo todo o material criado e usado para maquiar essa CPI. Na Câmara foram suprimidos parte dos documentos importantíssimos que compunham a CPI. Isso é muito grave. Parte dos documentos não estão aqui. Pessoas que deveriam ser ouvidas sequer foram chamadas. E quando indicadas para esclarecer as dúvidas, foi dito por um dos vereadores que deixariam para depois, para ser ouvido pelo Ministério Público. Mais uma vez eu repito, um verdadeiro circo armado, com um único interesse: denigrir a imagem e o trabalho realizado por uma pessoa séria e comprometida com a verdade e a honestidade. Penso que agiram de má fé. O povo sabe, o povo conhece a história de cada um. E hoje a verdade está sendo apresentada, mostrando aqui o caráter contaminado das pessoas que criaram esta armação. Se tivessem valores morais dignos, pediriam desculpas para o prefeito Sérgio Lage e para toda a comunidade de Lagoa dos Três Cantos. Vocês enganaram a comunidade de Lagoa dos Três Cantos. Vocês fazem a vergonha da classe política de bem. Vocês são senhores sem dignidade, sem decência e sem hombridade.
são exemplos de pessoas que não se adaptaram à ética e à moralidade. Vocês conseguiram ultrapassar os limites da falta de ética. Foram injustos e irresponsáveis e deixam aqui os registros para a história de Lagoa dos Três Cantos de como não devemos fazer política. Para todos que participaram da arquitetura desta palhaçada, eu peço para refletirem se isso fosse armado contra os seus pais, contra alguém que vocês admiram, ou até mesmo contra vocês. Como vocês reagiriam a isso? As atitudes de vocês mostraram total falta de postura e respeito aos cidadãos trescantenses. Faltaram com a verdade, para com toda a população, para com pessoas de bem, tentando imputar um crime a uma pessoa que nem precisou se defender. Pois o próprio Ministério Público, analisando o inquérito encaminhado por esta casa, concluiu pelo seu arquivamento, por não constar nenhuma irregularidade praticada pelo prefeito Sérgio Lache. E aí eu pergunto, por que disso tudo, gente? Apenas para tentar dar continuidade a qualquer custo àquele desgoverno no qual vocês estavam de forma conjunta à frente? Mas a vida é como um espelho, devolve a cada um os reflexos da sua atitude. Eu sugiro que vocês reflitam sobre as suas ações, sobre a história que vocês quiseram mudar de uma família, de um homem honesto e trabalhador, que muito orgulha seus filhos, sua neta, seus pais, irmãos e amigos. De 9 vereadores, apenas um vereador buscou a verdade. O vereador Alexandro Antunes dos Santos, o Alex. O restante, alguns ficaram omissos por estarem aproveitando a situação e outros foram ainda além. Usaram da perversidade, da covardia para atacar um homem de bem. A vida é curta demais para fazer mal aos outros. Num instante, não somos mais nada. Então façam o bem, o certo e o justo. Procurem o seu caminho sem precisar destruir o caminho do outro. E sejamos justos e responsáveis pelos nossos atos, pois um dia todos nós acordaremos pela última vez. E aí ficará apenas as recordações sobre nossas atitudes e sobre o que nós deixamos para a sociedade. Nossas decisões vão nos levar para algum lugar. A pergunta é, será que vamos gostar de estar lá? Senhoras e senhores, essa é a minha manifestação. Peço para que as senhoras, os senhores, ajam sempre com prudência, decência e justiça sobre tudo o que é tratado nesta casa. E que nossas ações sejam para buscar sempre o melhor para a Lagoa dos Três Cantos e não para os interesses próprios. Não posso deixar de citar e agradecer a presença de uma maneira toda especial aos meus amigos Fabiano, Claudionor, que fizeram parte desse programa, desse projeto Digital Lagune aqui em Lagoa dos Três Cantos, e que tantas vezes, Claudionor, teu nome foi comentado durante essa CPI e nunca te deram a oportunidade de você ser escutado aqui. Mas eu quero ressaltar aqui o agradecimento por vocês estarem aqui nesse dia para acompanhar o desfecho que todos nós sabíamos qual seria. Mais uma vez, quero ressaltar a importância de termos vereadores comprometidos com a verdade,
com a honestidade e prestando um trabalho sério para a comunidade, como foi o trabalho do vereador Alex durante os 4 anos e principalmente durante a CPI. É uma pena que os demais membros da CPI não tiveram a humildade de buscar a verdade e pensar em Lagoa dos Três Cantos. Fim do meu pronunciamento, dizendo que nos dias atuais não podemos permitir que acusações infundadas possam tentar atingir pessoas inocentes. Eu não vou me calar e aceitar atos insanos e covardes. Por isso, comunico a todos de forma muito clara que aquela CPI criada aqui nesta Casa Legislativa foi totalmente arquivada pelo Ministério Público Federal. Ou seja, a montanha pariu um rato. O Ministério Público entendeu que não teve nenhuma irregularidade nos atos praticados na gestão do prefeito Sérgio Lache. Informo também que amanhã, terça-feira, dia 6 de julho, aniversário de uma pessoa muito importante na minha vida, meu melhor amigo, meu pai, eu estarei aqui na Câmara de Vereadores das 8h30 até as 10h45 para atender qualquer cidadão que quiser olhar a documentação da CPI e conhecer todo o processo montado. Estarei à disposição e terei o maior prazer em receber os cidadãos que queiram conhecer a verdade. Nada mais havendo para tratar, agradecendo a proteção de Deus, a presença de todos os senhores, em nome do povo de Lagoa dos Três Cantos, dou por encerrada a presente sessão e convoco todos os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de julho de 2021. Muito obrigado.